Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no 15º capítulo deste livro, Entre a Terra e o Céu. Esse capítulo se chama Além do Sonho. Então, dando continuidade à última leitura, ao último resumo, então nós pudemos perceber que por conta de toda aquela perturbação que o Leonardo, então o avôzinho da Antonina, carregava por conta do assassinato de Esteves, foi proporcionado em desprendimento do sono de Antonina e de Esteves para esse encontro juntamente com Leonardo. Esteves já estava reencarnado, então ele veio em desprendimento do sono. No final do capítulo, quando Leonardo se deparou com Esteves, ele foi com muita raiva, eles quase começaram uma briga. E aí então o Clarencio interviu e separou o Estevão. E nesse momento, nesse capítulo, Além do Sonho, ele está trazendo o Estevão de volta à sua casa. Então nós nos deparamos com o Estevão acordando do sonho e na sua casa, na sua residência. Então ele levanta meio que com um aspecto estranho, como cada um de nós, muitas vezes, quando nós nos levantamos depois de um sonho, de algo que nos ficou marcado na lembrança, algum encontro. Então, da mesma forma, o Esteves acordou nesse sonho. E aí, então, ele estava assim, levantando meio que com sono, com aqueles pensamentos indecisos, e caiu um cartão. Estava escrito Mário Sérgio. Então, o Clarencio diz para André Luiz e para Hilário que ele, agora reencarnado, era Mário Sérgio. O Esteves, da última reencarnação na Guerra do Paraguai, havia reencarnado e era um enfermeiro que chamava-se Esteves. Então, ele vai na sua casa e encontra-se com uma senhora, e aparece uma senhorinha um aspecto muito querido, muito agradável, e ela então fala para o filho: ó, meu filho, mas você parece que está com um aspecto tão preocupado, tem algum problema? Aí ele conta para sua mãe que teve um sonho muito estranho, onde ele foi chamado para fazer um atendimento, e ele correu para fazer esse atendimento, mas que chegando no local, ele se deparou com uma cela onde tinha um prisioneiro, num aspecto muito terrível. E quando ele se deparou com esse prisioneiro, ao olhá-lo, queria avançar nele, queria entrar em briga com ele. Mas ele também viu uma moça com quem ele, quando ele olhou para ela, ele teve vontade de acariciá-la, porque tal foi o envolvimento de carinho, de afeto que ele sentiu. E aí então ele comenta com sua mãe que por ela ele teve esse sentimento tão amoroso, já sem saber quem ela era. E pelo prisioneiro, né? Ele teve a visão de um prisioneiro numa cela. Eles tiveram esse encontro ruim, onde esse prisioneiro queria atacá-lo. Então, ele falou que ele ficou com muito receio no sonho e ele achou que ele poderia ser preso também. Mas aí vieram os guardas com outros homens e tiraram ele de lá. E ficaram na cela a pessoa, a moça e o prisioneiro. E ele veio embora. Mas aí ele estava comentando com sua mãe: mas é tão estranho essa situação, eu ter esses sentimentos por pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi. Ele estava falando para sua mãe. Mas nós sabemos que eles tinham então vínculos do passado, mas as suas lembranças do corpo físico eram pequenas lembranças, e ele não tinha então essa visão integral. A mãe então começa a conversar com ele e lhe pergunta: filho, seria alguma coisa relacionada com a Zulmira? Aí ele fala: eu não quero saber da Zulmira, nem me lembre dela. E aí o Hilário e o André Luiz então interrogativamente se entreolham, e então o Clarencio lhes diz que a Zulmira era a Zulmira
personagem também deste livro, dos primeiros capítulos, casada com Amaro. Então ele comenta com a mãe que ele tinha ficado muito triste porque ela acabou com os seus sonhos, destruiu o seu castelo de sonhos, porque ele tinha sonhado em viver com ela, casar-se com ela, mas de repente ela lhe informou que iria casar com um homem viúvo, já trazendo 2 filhos, casada com Amaro. Então a mãe fala: você sabia, meu filho, que eles moram aqui, ele é um grande ferroviário, eles moram nessa cidade. Aí ele até diz para a mãe que ele nem gostaria de saber, porque ele não gostaria de encontrá-los nunca mais, por conta da sua desilusão amorosa. E aí logo ele já informa a sua mãe que precisava ir trabalhar, porque ele era um enfermeiro e ele teria uma cirurgia com 2 crianças, onde ele já estava sendo esperado às 8 horas em ponto da manhã. Então ele sai, abraça a sua mãe e vai para o seu trabalho. E é interessante que o Clarence diz da importância de não acompanharem ele no seu trabalho durante o dia, porque nós, encarnados, precisávamos estar concentrados, envolvidos no trabalho, que os trabalhos aconteciam somente durante a noite, no momento do descanso físico. Então é bem interessante, e vocês perceberam que os personagens estão começando a se encontrar. Então fiquem com a gente, leiam o livro, assinem o canal, curtam a página, e esse livro está ficando muito interessante. Até amanhã!